Estamos chegando com mais uma edição da Sessão TV Atende. O meu convidado de hoje é o vice-prefeito da cidade de Andradas e também secretário de Planejamento Governamental, José Antônio Chivanin. Chivanin, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite, pela oportunidade que você oferece à administração municipal de mostrar o que está sendo feito e o que pretendemos fazer no futuro. Chivanin, como está sendo aí esse primeiro mês como vice-prefeito? Era o que você imaginava? Era o que eu imaginava. Nesse primeiro momento, já desde o final da campanha, desde a eleição, eu já venho atuando, ouvindo a zona rural, os pedidos, as solicitações da zona rural, já venho atuando junto aos respectivos secretários também. E, sobretudo, eu venho ouvindo as pessoas, o cidadão, conhecendo a máquina, entendendo como funciona e, principalmente, observando onde estamos falhando para que possamos fazer as melhorias ao longo do tempo. Junto, você também assumiu uma Secretaria de Planejamento Governamental, é uma secretaria nova. Qual que é a função dessa secretaria? Essa secretaria, basicamente, ela contém duas grandes atividades. Uma é planejamento e a outra é controle. A atividade de planejamento, ela diz respeito a integrar todos os planos das diversas secretarias. A administração municipal desenvolve planos, ora são obrigatórios e ora são de iniciativa da própria administração. E esses planos ficam em cada secretaria. E com isso a gente não consegue perceber se esses planos estão alinhados com o plano de governo, se estão alinhados com os grandes objetivos da administração municipal, os grandes objetivos que interessam a população. Então, a primeira atividade dessa secretaria é integrar e alinhar os planos com os grandes objetivos do município. A segunda grande atividade é de controle. Combinado com a prefeita, combinado com os respectivos secretários, nós vamos medir o desempenho de cada secretaria, acompanhar como está a evolução dos projetos, esses que estão no planejamento, e sempre através de números, porque existe um ditado que diz: quem não mede não gerencia. Então, nós precisamos tirar a subjetividade das análises e levar para a análise de números mesmo, de indicadores e tudo mais. E fazer o controle, então, do desempenho de cada área e da evolução dos projetos que compõem os diversos planos do município. Chivanin, para quem tem em casa entender, dá um exemplo para mim, de um setor, de alguma coisa, de um acompanhamento, de um melhoramento dessa gestão, dessa administração com essa Secretaria de Planejamento. Perfeito. Por exemplo, em termos de planejamento, nós temos o plano de mobilidade, está para ser aprovado ainda, vai ser submetido e tal, mas o plano de mobilidade contém várias ações. Nós temos que acompanhar essas ações. O plano de zoneamento ambiental, que diz respeito à ocupação do solo na zona rural, diz respeito à questão da mineração e agricultura, enfim, precisa ser elaborado e precisa ser acompanhado. Então, exemplo de dois planos que precisam ser monitorados e gerenciados pela prefeita, pelos secretários, pela nossa secretaria, enfim, para que a população saiba o que está acontecendo em cada uma. Na parte de controle, nós temos que medir como está o desempenho de cada área, como eu falei. A partir disso, nós vamos identificar problemas, nós vamos identificar melhorias que são necessárias na administração, nos processos da administração. Para identificar melhoria, você precisa identificar a causa. E a partir daí, a lógica você identifica problema, causa e busca a solução. Senão, você pode dar um remédio para um diagnóstico errado. Você vai dar o remédio errado, correto? Então, a lógica é a mesma em termos de administração. No caso, nessas suas andanças aí, você está ouvindo muita população, o que você mais ouviu
que nesse primeiro momento é uma prioridade, precisa ser melhorado e você vai estar trabalhando nesse planejamento governamental? Bastante reclamação em relação às estradas rurais, e a gente tem que dar razão à população. Por mais que se faça, nós pegamos o período de chuva, nós temos 1.200 quilômetros de estradas rurais, e esse é um item de prioridade, eu diria, para a gente melhorar, por exemplo. É um exemplo. É um exemplo. A importância de você trabalhar com planejamento unindo secretarias. Algumas ações podem ser desenvolvidas juntos com cultura, com educação, com a questão do turismo. Ou seja, é importante ter esse entrosamento, né? Sem dúvida. Em primeiro lugar, esse trabalho que a gente faz tem uma coordenação, mas ele envolve, é um trabalho em equipe. Todos os secretários estão empenhados em fazer um trabalho em conjunto, tanto de controle, né, melhor dizendo, quanto de planejamento. É fundamental que todos se alinhem aos grandes objetivos do município, porque senão os resultados não serão aqueles planejados, né? Chivarin, você tem uma experiência aí, engenheiro, na área privada, você já atuou como secretário de desenvolvimento econômico, turismo, cultura. Eu brinco que essa super pasta, né, são vários setores juntos. Como isso agrega para você hoje, como vice-prefeito, e nessa Secretaria de Planejamento Governamental, que é uma secretaria nova, né? Eu trabalhei, eu sou formado em engenharia, engenharia de tecnologia da informação, telecomunicações, elétrica. Depois eu formei em análise de sistemas e posteriormente eu fiz a pós-graduação em gestão de empresas e negócios. Eu trabalhei 35 anos na Petrobras, gerenciei equipes, gerenciei projetos lá dentro e tal, e foi um aprendizado muito grande. Eu trouxe uma bagagem boa das experiências vividas. Eu vejo a grande diferença está, primeiro, o produto que uma empresa privada ou uma empresa como a de petróleo entrega é o produto ou o serviço que a administração municipal entrega para o cidadão é outro. A legislação de um e de outro são diferentes, as legislações são diferentes, mas a operação ela depende de processos bem organizados, de pessoas capacitadas, pessoas motivadas, pessoas, enfim, empenhadas em realizar bem, e você ter tecnologia, ferramentas que possam exercer. Então, a diferença, basicamente, legislação é diferente e o produto que você entrega para o teu cliente ou para o cidadão é um produto diferente. Nos demais, a gente tem que administrar muito bem os processos e as pessoas para que elas desempenhem de forma adequada o seu trabalho. No caso, é possível um planejamento? Hoje a gente vive num momento que é esse período de chuva, e aí a gente enfrenta algumas situações que até a gente teve o programa Quero Saber com a Margot, são questões que vieram muito à tona, que é a questão do tapa-buraco e a questão também que envolve em alguns locais aí a questão do mato alto, que a gente está no período de chuva, eu brinco que esse é o melhor adubo que existe na natureza. Mas existe como fazer um preventivo nisso para quando chegar esse período de chuva? Ó, vamos lá, dezembro, novembro, janeiro, fevereiro, a gente sofre muito com tapa-buraco. É possível um preventivo antes? Ou até mesmo um planejamento nessa questão de roçadas? É possível e é necessário. Se a gente trabalhar sem um planejamento, a gente vai trabalhar com um pronto-socorro. Pode faltar material, pode faltar recurso humano, pode faltar máquina, enfim, o tempo não ajuda porque é muita chuva. É necessário que a gente, logo no começo do ano, primeiramente, destine o orçamento adequado com o porte dessa operação, por exemplo, das estradas rurais, da zona rural. Tem um orçamento apropriado para isso. Fazer estoque de materiais. Você precisa de cascalho, você precisa de manilha, de madeira, enfim, e máquinas prontas para funcionar, bem mantidas, reparadas preventivamente. Tudo isso é planejamento, é preventivo. Além disso, nós temos que trabalhar também com a questão do asfalto. Vamos trabalhar a questão do asfalto, mas vamos fazer dentro das possibilidades e do orçamento. Mas nós temos condições de manter a estrada
as estradas de uma forma preventiva para que quando chegar o período de chuva a gente tenha um mínimo de trabalho emergencial, que a gente possa permitir que o produtor rural trafegue normalmente nas estradas. Seria só administrar se acontecesse uma chuva muito pesada, uma tromba d'água em um determinado local que rodasse uma ponte ou tivesse um problema, seria de administrar aquela situação. Perfeitamente. Ocorreram nas últimas semanas 2 situações muito atípicas, né? Mas que são possíveis de acontecer. No Ronca, na região dos Campos, aconteceu uma tromba d'água muito grande no início dessa semana. Na semana anterior havia acontecido na estrada do Pico do Gavião, impediu o acesso dos turistas no pico. São coisas emergenciais e fora da rotina. Mas aí você trabalha como emergencial e não o tempo todo apagando incêndio. Né? Tá, joia. Chivaninho, eu queria muito agradecer a sua participação, desejar você aí sucesso, um bom trabalho à frente dessa secretaria como vice-prefeito e até uma próxima oportunidade. Obrigado, João, pela oportunidade mais uma vez. O nosso empenho é em fazer o correto, fazer o certo, fazer da forma como tem que ser feito, como a população espera, manter os compromissos e cumprir os compromissos assumidos durante a campanha e trabalhar sempre em conjunto com as pessoas que compõem a força de trabalho da prefeitura e com o cidadão. Eu ando muito pelas ruas, eu sou uma pessoa muito acessível, não fico incomodado de me abordarem na rua para falar sobre administração, sobre melhorias. Eu estou sempre disponível e ouvir a população é fundamental para que a gente faça as coisas que tem que ser feitas. Hoje nosso convidado foi o vice-prefeito e secretário de Planejamento Governamental, José Antônio Estivanin.